Olá amigos, tudo bem? Nesse vídeo em especial, meu nome é Sidney Marcondes Bastos e nesse vídeo em especial eu quero colocar um título desse vídeo, Fantasmas Mentais. Você vai perceber no decorrer do vídeo que, como terapeuta há mais de 20 anos, eu entendi que na maioria dos casos, em quase 100% dos casos de desconfortos psicoemocionais, na verdade, essas pessoas elas vivem uma fantasia que o cérebro cria. São arquivos registrados em determinadas épocas da vida e esses arquivos emitem sinais de que são reais agora. Então a pessoa vive num estado emocional negativo. Aí tem um monte de rótulos que colocam depressão, pânico e outros diversos, que na verdade são puras fantasias mentais. Por isso eu estou colocando esse título nesse vídeo. Fantasmas mentais. Para que você entenda melhor, eu quero contar um caso, um paciente que eu atendi. Isso é fruto de mais de 20 anos de experiência, em especial uma senhora de aproximadamente 60 anos. Essa senhora foi trazida para um atendimento e logo que eu percebi ela entrando na sala, eu percebi ela de cabisbaixa, um pouco tímida, sentou na minha frente e por um instante ela ficou calada. Então eu iniciei uma conversa dizendo para ela ficar à vontade, que ali o tempo era dela, enfim. E ela começou a me narrar assim, com bastante dificuldade, cabisbaixa, da dificuldade de narrar, de falar sobre a vida dela, porque ela já tinha sido decepcionada em outras situações, de ter sido até chamada a atenção por causa dessa dificuldade de comunicação. Mas, com algumas técnicas, com aquela paciência, eu acabei deixando ela bastante à vontade, dizendo que o tempo dela era livre, se ela quisesse falar, ela falaria, se não quisesse, poderia até ir embora, se quisesse, enfim, deixei ela bastante livre. Até conquistar a confiança dela, ela começar a narrar, então, a sua experiência de vida. É claro que todo paciente começa a falar da angústia presente, o que ela está vivendo do presente, a angústia da emoção presente. E, sendo assim, ela começou então a narrar as dificuldades que ela estava tendo naquele momento de vida, da vida dela. O interessante é que enquanto ela narrava sobre as experiências vividas, as angústias, dizendo que não conseguia sair na rua, tonteiras e dor de cabeça fortíssima, dificuldade de se relacionar com as pessoas, ou seja, estava realmente paralisada na vida, uma extrema angústia inexplicável que tirava o prazer de viver, tirava o desejo de se relacionar com as pessoas. Mas eu percebi algo interessante quando essa senhora começou a falar, começou a narrar. Eu observei que na face dela, em diversos locais na face, no pescoço, nos braços, haviam feridas, pequenas feridas, e vez ou outra ela coçava aquelas feridas. Percebi que aquelas feridas incomodavam enquanto ela falava, e quando eu olhei nas unhas dela, estavam sujas de sangue, porque aquelas feridas eram vivas ali. E a proporção que ele ia narrando a angústia, ela ia mexendo naquelas feridas vivas, no rosto, nos braços, no pescoço. E eu vi aquilo com bastante compaixão, aquele sofrimento. Eu percebi que a dor daquela senhora era intensa, era uma dor profunda, porque já estava refletindo no corpo. Isso é chamado pela psicologia de psicossomático. Quando o corpo começa a dar sinais da extrema angústia que a alma da pessoa está vivendo, das emoções negativas de uma pessoa. No decorrer, eu deixei ela à vontade, ela contou então todas as angústias presentes, e a gente sabe, todo terapeuta que tem esse conhecimento sabe que é necessário que você permita que o paciente faça a catarse, que ela coloque para fora toda a angústia. E nesse momento, não é bom que você interrompa. Então ela começou a falar, ela falou por mais de 1 hora comigo, contando a história dela. Resumindo, para você entender melhor,
ela começou quando ela fez essa catarse, dessa angústia presente, de tudo que ela estava vivendo no momento angustiante, então ela reportou a história da vida dela. Também, olha como eu fui criada. E contou quando criança, com 9 anos, ela tinha uma responsabilidade de cuidar de uma casa e 2 irmãos, e ela apanhava muito, ela morava na roça, quando a sua mãe, o seu pai voltava da roça, dos seus afazeres, ela era espancada, agredida, ela mostrou feridas na cabeça de objetos que foram lançados sobre ela, e foi uma menina que sofreu muito. E com 12 anos, ela foi para a casa de uma tia, trabalhar na casa dessa tia. Apanhava muito em casa, era muito maltratada, mãe muito violenta, e foi então para a casa de uma tia, em outra cidade. E lá continuou o sofrimento, porque também ela era muito agredida e, pior, ela foi abusada por pessoas da família sexualmente. Com 16 anos, cansada de toda aquela situação, ela conheceu um rapaz que era mais velho que ela, anos mais velho que ela. Então, para fugir daquela situação, ela decidiu se casar com esse moço, para fugir daquela angústia do sofrimento que ela vivia. E esse moço, ele logo no início do relacionamento, ele mostrou um distúrbio que ele tinha com vícios, bebidas principalmente, e se tornou também um agressor na vida dela. E ela, por muitos anos, foi espancada pelo marido, enfim, a história se repetindo. E foram muitos anos de sofrimentos nesse relacionamento, até que esse marido veio a falecer com problemas relacionados ao vício. E naquele momento em especial, quando ela estava me narrando aqui, ela morava com um filho. E quando ela finalizou essa história, de contar essa história toda angustiante, que demorou mais de 1 hora, muitos detalhes, e pelo que eu percebi, foi a primeira vez que ela teve a oportunidade de fazer isso, porque ela tinha ido em psicólogo, psiquiatra, dermatologista, mas ela não sei por que ela não se identificou e não conseguiu, por ser tímida e por ter sido chamado a atenção logo no início dessa busca por um desses profissionais, por não erguer a cabeça, por não olhar nos olhos, enfim, como se ela tivesse culpa disso. Mas como ela sentiu a vontade ali comigo, ela colocou tudo para fora, toda a angústia dela. E neste momento, como eu acabei de dizer, ela morava com o filho. E aí, quando eu percebi a angústia dela e percebi que era apenas um arquivo que ela tinha na mente, eu perguntei para ela o seguinte: hoje, como a senhora vive? Ela, assim, muita angústia, e narrou toda aquela angústia do momento. Eu perguntei para ela assim, como é o filho da senhora? Ela falou assim: meu filho é um amor de pessoa, é uma pessoa maravilhosa, eu me dou muito bem com ele, certo? Mora eu e ele, eu sou aposentada, recebo e vivo com ele tranquila, porém é a minha mente, que a angústia está em mim. E eu perguntei assim: a sua mãe e o seu pai, eles já faleceram. Ela tinha aproximadamente 60 anos. Eu perguntei: e a sua tia, o seu tio, enfim, também já faleceram. E eu fiz a terceira pergunta: e o seu ex-marido? Ela falou assim: também já faleceram. Ou seja, todo aquele histórico, todas aquelas pessoas que causaram aquela angústia na vida dela já haviam falecidas. E a pessoa que ela morava hoje era um filho bom, um rapaz atencioso, e que, na verdade, racionalmente, não existia motivo dela estar angustiada daquele jeito. Como a gente, pela experiência, sabe como funciona o cérebro, eu fiz a pergunta para ela: o que impede a senhora de ser feliz hoje? Quem exerce uma autoridade violenta sobre a senhora hoje?
E por alguns segundos ela pensou, falou assim, ninguém, hoje não tem ninguém que exerce essa autoridade violenta sobre mim, com obrigações e injustiças e tudo mais. Quem violenta a senhora hoje? Não, hoje eu não tem ninguém que faz isso, ok. Então a senhora entende que apenas arquivos que existem no cérebro da senhora que está causando isso. Aí eu comecei a contar então para ela, a ensinar para ela como o cérebro funciona. A pessoa vive um trauma ou traumas repetitivos, ela cria um padrão mental, um arquivo mental, e aquele arquivo mental ele vai gerando emoções negativas. Eu expliquei detalhadamente para ela sobre como funciona e a conscientizei na terapia, na conversa, que aquilo não era mais real na vida dela agora. E ensinei para ela como ela rebater, como ela renunciar essas mensagens vindo do cérebro por esses arquivos e criar uma nova realidade. Eu trabalhei isso com ela por alguns minutos. Pronto, foi só um atendimento. Foi só esse atendimento. Essa senhora saiu e não marcou mais atendimento. Até que, aproximadamente uns 20 dias depois, a secretária me ligou e disse o seguinte, a recepção era em outro local, do local que eu estava atendendo. Olha, tem uma senhora aqui que ela não marcou uma agenda. Ela apareceu aqui, ela disse que no intervalo de atendimento, se eu pudesse dar alguns segundos para ela falar com você. E ela está aqui querendo falar com você. Ela disse que vai ser muito rápida e objetiva. Até então não sabia quem era. Eu falei, então tudo bem. Já que tinha um intervalo entre um paciente e outro, eu mandei subir essa pessoa. E, para minha surpresa, quando a porta se abriu, era aquela senhora que eu havia atendido há 20 dias atrás, mas completamente diferente. Ela estava bem vestida, com um semblante bem melhor, e ela chegou para mim e olhou dentro dos meus olhos e disse assim, meu filho, eu vim aqui porque eu não poderia deixar de fazer isso. Eu vim aqui te agradecer do fundo do meu coração pelo impacto na minha vida que aquela conversa que nós tivemos, que aquele atendimento causou na minha vida, a mudança que causou na minha vida. Eu realmente me conscientizei, eu realmente saí daqui consciente, sabendo que aquele problema não era mais real. E aquilo mudou completamente a minha vida. Hoje eu estou com uma vida social, eu saio, vou ao banco, vou ao supermercado, coisa que eu não conseguia fazer. E aquela extrema angústia, eu estou livre e hoje eu sei me relacionar com isso, eu sei que isso não é real e a minha vida realmente mudou. Vim aqui do fundo do meu coração te agradecer pelo impacto, pela ajuda que você me deu com aquele atendimento. Você realmente foi um instrumento de Deus para mudar a minha vida. E eu achei curioso que quando eu olhei nos olhos, no pescoço, nos braços, haviam apenas cicatrizes, marcas, e nas unhas dela não estavam vermelhas. Eu perguntei, e as feridinhas? Ela falou assim, olha, por incrível que pareça, as feridas secaram, estão secas e eu não tenho mais essa necessidade, elas não coçam mais como antes. Simplesmente sumiu. Antes eu usava vários tipos de medicamentos, ingeria, passava e não tinha jeito. Agora simplesmente começou a se secar. Eu entendo muito bem o que é isso. E ela me agradeceu profundamente. Eu percebi que foi uma gratidão real e sincera. E eu vi aquela mulher realmente se libertar de uma angústia profunda que vinha acompanhando há décadas a vida dela. Ok? Por isso eu coloquei o título nesse vídeo, Fantasmas Mentais, porque na verdade quase que 100% dos casos é isso que acontece. As pessoas vivem situações, traumas, experiências
e o cérebro grava essas experiências e começa então a emitir sinais para a mente como se fossem reais no momento. E começam a criar então emoções negativas na pessoa, aprisionando as pessoas em angústias que não são mais reais hoje. Você vai perceber, se você é um terapeuta, ou se você é uma pessoa vocacionada a ajudar pessoas, que a maioria das pessoas, quando você pergunta qual é o seu problema hoje, ela vai falar de sintomas. Ela vai falar da angústia que está vivendo, da falta de ânimo, do pânico, do medo de viver, da falta de vontade, de entusiasmo para a vida, dos maus relacionamentos, que não consegue se relacionar com as pessoas, que não tem vontade de viver. Porém, isso são sintomas. As causas estão escondidas por trás disso daí. E quando você descobre essa causa na terapia, você então ajuda a pessoa a se libertar, você reprograma isso. Existem técnicas específicas que eu vou falar para você em outros vídeos, de como você consegue reprogramar essas experiências negativas vividas, para que você possa se conscientizar e viver uma nova realidade, uma realidade presente, e não um arquivo registrado pelo passado. Isso são os fantasmas mentais, pelo qual eu coloquei o título desse vídeo. A maioria, quase 100% das angústias psicoemocionais são simples fantasias mentais. São fantasmas que o cérebro cria pelas experiências e secretam hormônios no corpo da pessoa, provocando emoções negativas. As pessoas ficam aprisionadas nessas emoções. E, por incrível que pareça, muitas dessas pessoas angustiadas chegam a tirar a sua própria vida, tamanha a angústia que ela está vivendo. A boa notícia é que essas fantasias, elas são reprogramáveis. Da mesma forma que o cérebro programa essas fantasias, arquiva essas informações dessas experiências angustiantes, você pode recriar novas experiências. Isso é caso para um outro vídeo, ok? Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. E a boa nova é que tem jeito, e às vezes de forma rápida e objetiva. Olha, essa senhora foi um atendimento só, e às vezes 2 ou 3 ou mais, mas são reprogramáveis. As pessoas elas podem ser libertas, serem alegres, podem voltar a ser felizes novamente, só ter a consciência do que realmente está acontecendo com ela. E você é um instrumento para isso, de Deus para isso, para causar essa libertação das pessoas, ok? Em outros vídeos a gente vai falar mais sobre isso, de como essas emoções acontecem, o que são emoções, como esses programas acontecem e como reprogramar esses programas. Ok? Eu quero quero te convidar a se inscrever nesse canal e a compartilhar esse vídeo para as outras pessoas, para que a gente possa formar uma comunidade de pessoas, um ajudando o outro e nós ajudando a muitas pessoas. Um ajudando o outro a ajudar muitas outras pessoas, ok? Então se inscreva aí, deixa o seu like, gostei ou não gostei, você pode fazer os comentários também, se você quiser fazer perguntas, faça suas perguntas, eu estarei respondendo. E tem também aí na descrição do vídeo um link do WhatsApp para você entrar num grupo especial e o qual eu estarei te enviando novos vídeos, mais informações, certo? Respondendo as suas perguntas, quando você quiser fazer alguma pergunta. E, enfim, tirando as suas dúvidas, te ajudando a ajudar. Ok? Vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.